E aí, bonitas, tudo bem? Finalmente esse vídeo tá saindo, vídeo do meu diário de gravidez. Vocês vão ver que o vídeo tá longo, tá? Então se preparem. Eu fiz o vídeo, tipo um maqui e fala, tá? Me maquiando e falando sobre a gravidez e tudo que tem acontecido até agora. E eu espero que vocês gostem, que assistam até o final. E que gostem da maquiagem também. Enfim, já mostrei também os produtinhos que eu usei. Se vocês quiserem pegar alguma referência, enfim, também qualquer coisa vocês me mandam um direct, tá bom? Mas espero que vocês gostem de acompanhar e de saber mais sobre a gravidez. E é isso. E deixem aqui nos comentários o que vocês sentiram, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa da gravidez de vocês, ou se vocês quiserem me falar alguma coisa, pode mandar aqui nos comentários, deixa seu like também, que é muito importante. E é isso, espero que vocês gostem, vamos pro vídeo. Bom, vamos lá então pra essa maquiagem. Eu já tô com o meu rosto limpo, tá? Que eu tomei um banho agora. Então eu vou começar hidratando. E eu sempre gosto de hidratar com Fix Plus. Eu uso esse aqui, o Stay Over, que eu acho ele mais hidratante, tá? Mas como o foco desse vídeo não é a maquiagem, vamos pro que interessa. Eu vou explicando aqui mais ou menos o que eu vou fazer, mas o foco do vídeo é o diário de gravidez, tá? Como eu descobri a gravidez, né? Muita gente me pergunta se foi logo depois do casamento que eu engravidei, se foi durante a lua de mel, porque foi tudo muito rápido, né? E não, gente, não foi durante a lua de mel, tá? Eu casei dia 18 de outubro e a gente foi pra lua de mel logo depois, no dia 20 de outubro. E aí eu voltei pra Londrina, a gente viveu normalmente, né, esses dias. E aí no finalzinho de novembro, mais pro meio do mês ali, na verdade, eu comecei a sentir alguns sintomas de TPM. E aí, eu achei que ia descer, né, tava esperando descer. Desceu e eu tava assim, com bastante cólica e geralmente não tenho muita cólica, sabe? E dor no peito, bastante dor no peito. Então sempre tenho sensibilidade nos seios, né, quando eu vou menstruar. Mas, enfim, minha menstruação veio. Eu fiquei ali uns 7 dias, né, na menstruação. E a menstruação passou. E os meus sintomas não passaram, então eu ainda continuava sensível, meu peito ainda continuava doendo, e eu estava com cólica ainda. E aí eu entrei em contato com o meu ginecologista e ele me pediu um exame de ultrassom para ver se estava tudo bem com o útero. E aí nesse dia não deu para ver nada no ultrassom, mas como a minha irmã tinha sonhado, no mesmo dia ela mandou mensagem pra mim falando que tinha sonhado, que eu tava grávida e tal. E aí eu falei, bom, então a gente vai descobrir se eu tô mesmo hoje, porque eu vou fazer um exame de ultrassom. Mas no ultrassom não deu pra ver nada, né? Tava muito no comecinho ainda, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí eu passei na farmácia e comprei um teste de gravidez, né? E aí foi como eu descobri, eu fiz o teste de gravidez e deu positivo logo de cara, foi super rápido, nem precisei ficar esperando muito. E aí eu cheguei em casa, contei pro Henrique, né, fiz uma surpresinha e tal, que eu acho que todo mundo deve ter visto o vídeo aí no meu Instagram. Se você não viu, entra no meu perfil que tem lá o vídeo pra você ver. E é isso, foi assim, depois a gente começou a contar pra família. Eu fiquei muito feliz porque, de verdade, eu esperava e não esperava que ia acontecer tão rápido, porque eu tenho alguns problemas hormonais já e tal, mas eu já não estava tomando anticoncepcional há mais de um ano, então eu sabia que se a gente não prevenisse, iria acontecer uma hora ou outra. Então aconteceu mais rápido do que eu esperava, mas enfim, a gente ficou muito feliz e nossa família também recebeu a notícia super bem, enfim, foi muito legal, foi muito especial esse momento. Aí aqui na área dos olhos, só pra comentar, eu usei esse olhinho aqui da MAC, tá? Um olhinho hidratante. E agora eu vou aplicar um pouquinho de blindagem, que eu acho que a blindagem, ela ajuda também a trazer um aspecto mais viçoso pra pele. E ajuda também na durabilidade, na resistência, né? E
esses sintomas de cólica, de dor nos seios, eles persistiram por bastante tempo, tá? Então eu tava ali já no segundo mês de gravidez, terceiro mês de gravidez. No terceiro mês já não tava muito com cólica, assim, mas ainda sentia um pouquinho. A dor nos seios continua até hoje, não parou nunca mais. Eu acho que nem depois que ele nascer vai parar, porque daí começa a amamentação, né, e tudo mais. Então, acho que vou ter que aguentar ainda mais alguns meses aí. Bom, então aqui agora eu tô com a pele preparada e eu já poderia vir aplicando a base, mas primeiro eu vou fazer os olhos, tá? Então eu vou começar com um corretivo, vou usar essa camuflagem aqui da Nath Capello, tá? E eu gosto de aplicar com um pincelzinho, com a esponjinha, tanto faz, tá? Mas aqui eu vou usar um pincel. E aí depois, então, dos primeiros 3 meses... aliás, nos primeiros 3 meses, que geralmente a gente tem bastante sintomas, né? Eu achei que eu não tive tantos sintomas assim. Eu achei que foi bem tranquilo. A questão dos enjoos, eu não tive nada de enjoo. Tive um pouco de má digestão ali no comecinho, nas primeiras semanas, mas logo passou também. Mas o que eu senti muito foi fome, gente. Uma fome louca, assim, que você come e parece que dá 1 hora e meia, você já tá com fome de novo, você já quer comer de novo. E aí eu fui já ganhando um pezinho, né, uma barriguinha ali. Não sei se era barriga de bebê ainda, provavelmente não, mas deu muita fome. E depois dos 3 meses, eu senti menos sintomas ainda. Nos primeiros 3 meses ali eu senti um pouco de sono também, mas o que eu mais sinto na minha gravidez, gente, é a dor nos seios e o cansaço. Eu sinto muito cansaço, assim, qualquer coisa me cansa. Subir uma escada, parece que eu tô fazendo um cardio sei lá, parece que já faz 5 minutos que eu tô fazendo um cardio, meu coração acelera, enfim, dá aquela falta de ar, assim, mas logo passa também, né? Agora, que eu tô começando o terceiro trimestre, né, eu tô sentindo esse cansaço ainda, mais falta de ar, porque daí o útero vai crescendo, né? Vai chegando aqui perto do estômago, do pulmão, e já não tem muito espaço para respirar. Então eu sinto bastante esse cansaço, essa falta de ar. E tô sentindo já também um aumento da minha fome. Porém, eu não tô conseguindo comer tanto mais quanto eu comia. Então, assim, a mesma quantidade que eu comia no segundo trimestre, por exemplo, comecinho do segundo trimestre, já fica um pouco difícil para eu comer agora, porque parece que não tem espaço, sabe? Eu já me sinto saciada mais rápido. E agora, ó, eu vou usar 2 pincelzinhos aqui de esfumar, tá? Eles estão sujinhos porque eu já usei final de semana. E vou usar aqui essa paletinha da Nina Secrets, deixa eu te mostrar aqui. Essa cor primeiro, tá? Pra fazer a primeira cor do meu esfumado. E agora, falando um pouquinho sobre o meu corpo, o que eu tenho sentido, assim, né? A minha barriga, ela tá bem maior, gente, bem maior mesmo. Mas, assim, o que eu tenho ficado feliz é que as minhas clientes, as pessoas que têm contato mais mensal, assim, comigo, né, lá no salão, comentam que eu só engordei a barriga. Elas falam, nossa, que linda que você tá, você só engordou a barriga e não sei o que. E assim, na realidade, eu não sei se é isso mesmo, né? Porque eu aumentei já uns 8,5 kg na balança e vai aumentar mais, né? Porque eu ainda tô no comecinho do 7º mês. Então, eu não sei ainda quantos quilos eu vou ganhar, mas o que eu percebo é que, assim, o restante do meu corpo ainda continua mais ou menos do jeito que eu era mesmo. Lógico que aumentou um pouquinho, né? Eu venho controlando algumas medidas do corpo e tal, mas o que eu percebo é que tá mais na barriga mesmo, sabe? Então, eu tô bem feliz com isso. Mas no comecinho, eu comecei a engordar bastante.
Então isso me assustou um pouco, porque eu tinha muita fome e pouco enjoo, né? Então eu não cheguei a vomitar, assim, passar mal durante a gravidez. Então eu acho que isso acabou contribuindo para eu engordar um pouquinho mais no começo, né? Porque no começo, geralmente a mulher ganha de 1 a 2 quilos ali. E eu já tava com uns 4 quilos a mais. Então, também deu uma impactada no meu ganho de peso geral, assim, né? Essa questão de não ter enjoado. Porém, eu tenho percebido que meu corpo mudou muito já. Não em relação ao ganho de peso em si, mas os meus seios aumentaram um pouco, né? Eu sempre tive pouquinho, então não foi aquele aumento, uau, né? Tô com peitão, mas eu senti que eles aumentaram um pouco, tanto que agora, até por conta da sensibilidade nos seios, eu uso mais sutiã sem bojo, top, essas coisas. E eu acho que tem sido mais tranquilo, assim. Antes eu me sentia um pouco mais incomodada quando eu usava sutiã mais com bojo, com aro, essas coisas. Agora, gente, eu vou pegar outro pincelzinho aqui, uma corzinha mais escura, essa cor aqui da paleta. Outra coisa que aumentou foram as minhas varizes. Então eu tenho uma tendência bem forte, assim, de ter varizes, né? Minha família tem, por parte de mãe. E, enfim, eu percebi que aumentou bastante, até porque eu trabalho muito em pé também, né? Então, provavelmente ali depois que o Mateus nascer, quando eu puder, eu vou procurar fazer alguma coisinha pra melhorar o aspecto, né? Porque tem me incomodado bastante essa questão das varizes. E outra coisa que aumentou foram os meus sintomas de dermatite, que eu tenho sofrido bastante, porque eu não posso mais usar corticoides, né? Enfim, antialérgicos muito fortes. Então, os meus sintomas de dermatite pioraram bastante. Mas eu continuo fazendo o meu tratamento, né, de imunoterapia, que eu fazia já antes da gestação. Foi liberado, graças a Deus. Então, quanto a isso, eu tenho continuado. Mas eu tenho usado bastante hidratante, assim, né, pra hidratar e tentar controlar mais as crises de dermatite. E nesse momento eu vou aproveitar para atualizar vocês sobre o tamanho da barriga. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, barriguinha de 28 semanas de Mateus. Barriguinha não, né? Barrigão já. Mas tem sido, gente, cada vez mais difícil pra dormir, principalmente pra virar na cama. Começou um pouquinho de dor nas costas ali na hora de dormir, né? Assim, se eu fico muito tempo deitada, dói. Se eu fico muito tempo sentada, dói. Então, enfim, a gente já não encontra muito mais posição. Ó, gente, agora eu peguei um pincelzinho assim, de aplicar sombra, tá? E vou usar essa paletinha aqui da Dior de iluminadores, vou usar essas duas cores misturadas. E ainda sobre o meu corpo, lembra que eu falei pra vocês que eu tava engordando bastante, né? E no comecinho. E aí eu acabei começando a fazer um acompanhamento com uma Nutri. E eu achei que, assim, tem me ajudado bastante a controlar o meu peso, sabe? Porém, a minha alimentação, por conta das minhas dermatites também, né, e tudo mais, a minha alimentação tava bem restrita, assim, bem restritiva. Então, por conta das minhas alergias, eu parei de comer leite, coisa com ovos, coisa com glúten. Então, eu tava comendo basicamente coisinhas naturais, assim, né? Coisas da terra, coisinhas da terra. Fiquei um mês e pouquinho nessa dieta, porém, e na verdade me ajudou muito, tá, gente, a controlar ali o meu peso. Porém, tava ficando muito difícil, assim, eu tava, agora entrando um pouco na parte emocional, né? Eu tava ficando muito estressada, porque comer pra mim também tem essa questão do prazer, né? E eu sou muito do doce, eu não sou de comer exageradamente, mas eu gosto de comer bem.
E eu sempre fui de comer saudável, assim, nunca fui de comer tanta bobagem, né? Tanta coisa gordurosa, fritura, enfim. Mas eu senti que essa restrição alimentar me deixou muito estressada, assim, comer saudável dá trabalho, né? E na gravidez a gente já tem muita coisa para pensar e a gente já tem muitas vontades, enfim. E tava ficando muito difícil para mim controlar as minhas emoções mesmo, porque quando eu saía eu não podia comer quase nada, né? Nosso mundo hoje em dia não é pensado para quem é celíaco, para quem é alérgico a ovo, a leite. Então, tava ficando muito difícil, sabe? De controlar esse estresse que eu tava tendo de ter tantas restrições alimentares, né? E aí acabava me dando muito mais trabalho para eu me alimentar. E aí, por conta da falta de tempo também, que eu continuo trabalhando, né, e tudo mais, enfim, eu tava já surtando, sabe? Então, e outra coisa também, nos meus exames foi detectado uma certa resistência à insulina. Então, nessa dieta também incluía não consumir açúcar. Então, como eu sou muito do doce, isso me fez muita falta, sabe? E aí, agora eu não tô fazendo tão restrito mais a dieta, mas eu ainda tento controlar um pouco, né, pra não engordar demais, né, pra não ganhar muito peso. A grande preocupação é evitar o diabetes gestacional, né, porque essa resistência à insulina já estava causando um aumento do tamanho do Mateu, principalmente do abdômen, e isso estava me preocupando muito, tanto eu quanto a Nutri, e por isso que a gente estava fazendo essa dieta mais restritiva. Porém, no último exame morfológico que eu fiz, no último ultrassom de 26 semanas, o médico falou que tá tudo bem, tá tudo certo com o percentil dele, o percentil tava meio aumentado, agora já normalizou. Então, fiquei muito feliz que o esforço deu certo, mas agora eu preciso tentar manter pelo menos um mínimo, né, de cuidado para não aumentar de novo e ele não crescer tanto. Ó, agora no cantinho interno, bem no cantinho lacrimal, vou usar só esse tom aqui. E vou usar um espelhinho aqui para eu enxergar mais de pertinho, tá? Enfim, gente, então em relação ao meu corpo é isso. E em relação ao meu emocional, também eu estou relativamente tranquila, tá? Tem sido uma gestação tranquila. Tive alguns episódios de sangramento, mas no começo ali da gravidez, que me deixaram um pouco preocupada, né, nervosa. Mas enfim, agora tá tudo bem, tá tudo certo, o Mateu tá se desenvolvendo super bem, tá tudo dentro do normal, as medidas do morfológico deu tudo perfeito. Então, assim, agora eu tenho ficado mais tranquila em relação ao desenvolvimento dele, né, e enfim, de estar cuidando dele da forma correta e ele está se desenvolvendo bem. Agora, gente, ó, tô usando essa cor aqui, bem no cantinho interno onde eu apliquei o iluminador, tá? Só pra dar um glowzinho a mais. E agora, no terceiro trimestre, o que a gente começa a sentir é um pouco de ansiedade, né? Um pouco de ansiedade pra conhecer a carinha dele, pra ver como que ele pra saber se vai dar tudo certo no parto. E o parto tem me assustado um pouco, tá? Eu tenho ficado um pouco preocupada, com medo, mas eu tenho visto muitos relatos de parto, sabe? Então, tem me tranquilizado um pouco mais, porque eu tô estudando bastante, tô estudando sobre parto, sobre amamentação. Tenho recebido muito carinho, assim, de todo mundo, muita informação sobre isso. Então, assim, eu tô buscando informação, sabe? Eu tô tentando me informar e conhecer as coisas pra chegar no dia do parto eu ficar mais tranquila
e conseguir curtir mais esse momento, né? E não ficar tão ansiosa também agora na gravidez. Bom, como eu falei já um pouquinho dos exames do Mateu, vou falar um pouquinho também sobre os meus exames, consultas e vacinas que eu tenho feito. Eu tenho controlado bastante, né, essa questão da glicose, porque, como eu falei, eu tava com suspeita de diabetes gestacional e eu tô com uma resistência à insulina, né, bem considerável, assim. Então, tenho que controlar um pouco a quantidade de açúcar, né, que eu ingiro e tal. E essa resistência à insulina foi detectada agora no teste de tolerância à lactose, que eu fiz com 24 semanas. Mas enfim, como eu falei pra vocês, eu não tô restringindo super, sabe? Eu tô me permitindo comer de vez em quando um docinho. Tô tentando optar por doces sem açúcar, né, durante a semana. Final de semana é um pouco mais difícil. Tenho feito os ultrassons, né, um ultrassom por mês, geralmente a cada 4 semanas, que a minha obstetra pediu, né. Tenho feito as consultas certinho, tem dado tudo certo, graças a Deus. Eu tenho conversado com a minha médica também sobre os sintomas que eu tenho, assim, às vezes, né, mando mensagem pra ela, tô sempre em contato. Enfim, tá dando tudo certo. Vacina também, tomei a vacina DTPA esses dias, que é contra tétano, coqueluche e uma outra doença que eu não lembro. E tomei vacina de gripe também, né? Então, agora no inverno, tô bem protegida contra as gripes. Então, ó, vou usar um lápis marrom agora pra fazer aqui um delineadinho esfumado, tá? Nos meus olhos. Essa cor é a Costa Rich da MAC. E, gente, agora nesse terceiro trimestre, como o Mateu aumentou os chutinhos. Eu comecei a sentir os chutinhos do Mateu com 18 semanas, então foi bem cedo, né? Tem mulheres que sentem a partir das 20 semanas, 22, enfim. E eu senti com 18 e foi muito gostosinho, assim, é uma sensação, não tem como explicar. Quem nunca teve filho é difícil de entender. Mas no começo eu sentia, parecia algo como gases, sabe? Não sentia tipo um efeito de bolinha de sabão ou de borboletinha, como o pessoal fala, porque isso pra mim é muito abstrato, né? Mas pra mim no começo parecia como gases mesmo. Mas aí, como eu sentia um pouquinho e dali, tipo, 30 segundos, 1 minuto eu senti de novo, eu comecei a concluir que era um Mateu mesmo que estava mexendo e não era só gases, né? E desde então aumentou muito os movimentos, a intensidade dos movimentos também. E é muito gostoso, assim, eu acho que é a parte mais gostosa da gravidez, é sentir ele mexer dentro do útero. E eu não sei como foi pra vocês, né, quando vocês tiveram filho, mas eu tenho um pouco de dificuldade de conversar com a barriga. Então eu não consigo muito ter essa coisa, né, de conversar muito com ele. Mas o meu marido conversa bastante com ele na barriga, e toda vez que o Henrique fala com ele, a maioria das vezes ele mexe. É muito fofo, assim, é muito engraçado de ver. Como eles respondem, como eles começam a entender as coisas nessa fase, é muito legal isso. E o Henrique, desde sempre, ele foi muito proativo nessa questão da gravidez, do Mateu, porque logo no comecinho, quando a gente descobriu, ele já começou a ver vários vídeos sobre enxoval, sobre bebês, rotina, enfim. E ajudou muito a gente, porque daí ele fez uma lista do que a gente precisa comprar, e vendo vídeos, enfim. E ele acaba focando mais em uma coisa e eu em outra, né? Eu sempre vi muito vídeo sobre parto, sobre amamentação, rotina, e ele já vê mais, já pensa mais nessa questão de suprir as necessidades, né? Tipo, materiais e coisas de higiene, enfim. Que eu acho que tá mais ao alcance dele na realidade, né? Então,
mas eu tenho gostado muito de ver isso nele. E a questão da interação mesmo com a barriga que ele tem, eu acho muito legal também. O Henrique é muito cuidadoso e atencioso com as coisas, então eu acho que ele vai ser um paizão, assim, que cuida o tempo todo, que ajuda. Ele sempre foi, assim, muito compreensivo comigo também, né? Porque na gravidez a gente fica mais preocupada, mais nervosa, os hormônios estão à flor da pele. E ele sempre tenta me acalmar, tipo, me colocar no chão de novo, né? Principalmente quando eu tive os sangramentos, ele tentava me acalmar, tipo, pra eu não surtar, né? Pra eu não ficar tão preocupada. Enfim, eu acho que ele tem me ajudado muito nessa questão da ansiedade também, sabe? Mas nós dois estamos agora ansiosos para as coisas acontecerem logo. E como ele fez essa listinha aí de coisas que a gente ia precisar, né? Tanto pro bebê quanto pro enxoval, né? Para os cuidados com o bebê. Ele é muito pé no chão, assim, então a gente sempre tá buscando fazer compras conscientes, sabe? Sem ir muito pela emoção, mas tentando achar o que faz mais sentido pra gente, né? Coisas boas, mas que não são tão caras. Até porque eu vou ter que ficar um tempo parada, né? Sem trabalhar, então ele que vai acabar provendo tudo que a gente precisa aqui dentro de casa. Então a gente tá fazendo escolhas muito conscientes, assim, desde o começo, sabe? Por mim, eu teria comprado mais coisas, assim, entre aspas, desnecessárias, mas que a gente, mulher, acha fofinho, né? Mas ele sempre tem me colocado um pouco mais pé no chão, sabe? E isso é muito bom, que é um equilíbrio, né? Mas o que a gente já comprou, né? Muita gente quer saber, como que tá o enxoval? Já tá tudo pronto, não sei o que. E não, gente, não tá tudo pronto. Eu já tô aí com 7 meses, mas ainda falta muita coisa. A gente já tem bastante roupinha que a gente ganhou, coisas que a gente comprou também, né? Em promoção, essas coisas. Aqui em Londrina tem um lugar maravilhoso, que tem coisas de muita qualidade e com um preço bem legal. Então a gente tá sempre indo lá, né, pra ver as coisas. Até foi engraçado no comecinho da gravidez, né? Eu fiquei muito ansiosa, assim, pra ir ver as coisas logo, sabe? E aí eu queria muito ir nesse lugar, que é um outlet aqui, pra ver as coisas, né? Queria pelo menos ver as coisas. E aí, um dia eu falei pra ele, amor, vamos lá, né? Vamos ver só as coisas, só pra ver mesmo. Aí a gente chegou lá, tava em promoção, a gente acabou gastando, tipo, R$600 numa pegada, assim, só de roupinha. Mas assim, foram coisas muito fofas e coisas muito boas também, que acredito que a gente vai usar bastante. Já compramos bastante coisinha RN, P e MG, a gente ainda tá esperando um pouquinho pra comprar, pra ver como que ele vai, o peso dele que ele nascer, enfim, tem muitas variáveis ainda, época do ano, né, estação do ano, tamanho do bebê, enfim. Então a gente tá esperando, até pra gente não gastar muito agora também, né? E enfim. Mas eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Gente, essa foi a mochila maternidade que eu comprei, dessa marca que é Uzialce. E foi uma indicação, na verdade, a mão suja de maquiagem. Foi uma indicação da minha irmã, que ela teve bebê também. O bebê dela tá com 1 ano e meio. E ela comprou dessa marca também. Porém, a dela é bege, é nessa cor aqui, mais nudezinha. Mas eu preferi preta, tanto pela questão da praticidade, quanto de combinar também comigo, com o Henrique, que também vai ter que carregar essa mochila, né, muito tempo. E ela é bem espaçosa, ela abre bastante aqui, sabe? Tem um bolsinho atrás também, pra gente ter acesso a coisas que vão ficar aqui embaixo da mochila, né?
E para maternidade, além dela, eu pretendo levar uma malinha também, que a gente tem aqui, uma mala de rodinha preta pro Mateu. E vou fazer uma malinha pra mim também, né, com uma mala que eu já tenho aqui, que é do mesmo tamanho, mesma marca, mesmo modelo, mas cores diferentes. E compramos esse trocador também da mesma marca, da Uzi Alce. Uzi Alce, não sei como que fala, mas ele é todo impermeável, assim, então a gente achou bem legal também por conta disso. Ó, já ganhamos também bastante cobertinhas. Olha essa, que coisa mais linda de carneirinho, de ovelhinha. Eu amei esse modelinho aqui porque o quartinho dele vai ser nesse tema de carneirinho, o bom pastor, né? Então eu quero começar a introduzir para o Mateu desde já conhecimentos sobre Jesus, a presença de Jesus, a importância dele na nossa vida. E quando o quartinho ficar pronto, eu venho mostrar pra vocês como vai ficar incrível, vai ficar muito lindo se der tudo certo pra fazer, tá? Mas enfim, olha essa também, que fofura, bem quentinho. E ganhamos já toalha de banho, mais cobertinha, fraldinhas, enfim, já ganhamos bastante coisa. E aqui são algumas roupinhas, olha que fofura, gente, eu amo essa. Conjuntinhos, né, de calça, body, macacão de zíper, bodyzinho, tudo de cachorro, né, gente? Eu amo cachorro, então o Mateu também vai ter que amar. E esse aqui também bem quentinho. Enfim, essas foram algumas coisas que a gente compraram, mas a gente tá ganhando muito também, presentes, clientes que estão me presenteando lá no salão, sabe? Nossa, eu tô amando receber esse carinho, de verdade mesmo. Aliás, gente, assim, eu queria aproveitar para agradecer todas as minhas clientes que se importam, que perguntam como que eu tô, como que tá o Mateu, que pegam na barriga, que beijam a barriga. Enfim, eu amo tudo isso. Eu amo receber esse carinho. Eu sei que muitas gestantes não gostam que encosta no corpo, na barriga, que beija, enfim, mas eu amo esse carinho, eu amo receber isso. E tá sendo muito especial pra mim receber esse carinho de algumas clientes lá do salão, da minha família, de parentes, enfim. Eu amo de verdade que com isso eu consigo perceber como as pessoas gostam de mim e gostam do Mateu, sabe? Então isso pra mim é o mais importante. Eu não me importo com essa questão de não pode pegar na minha barriga, que minha barriga não é propriedade pública, enfim. Eu não ligo, tá? Eu amo receber esse carinho de verdade. Eu agradeço muito a todas vocês que estão demonstrando esse carinho por mim. Enfim, continuando sobre o assunto comprinhas, recebidos, né? Eu comprei umas coisas pra mim também, né? De roupas, assim, que as minhas roupas, a partir do 5º mês ali, mais ou menos, já não tava servindo quase nada. Então eu tive que fazer uma comprinha aí, principalmente de roupa de grávida mesmo. Aí eu comprei bastante top, como eu tinha falado no comecinho, né? Calça, camisa, algumas blusinhas, enfim, tudo que facilita ali na hora de montar os looks, né? Coisas mais neutras. Comprei pijamas também, que eu pretendo levar pra maternidade, mas que eu já tô usando, porque os meus pijamas já não estavam servindo mais, tava tudo apertado, tudo pequeno. E agora eu acho que eu só vou conseguir usar esse de gestante mesmo, e até um pouco depois do parto. Então eu gostei, sabe? Gostei das coisas que chegaram. É lógico que assim, algumas coisas a gente compra meio errado, né? Vem um tamanho maior do que a gente espera. Mas enfim, eu sei que vai dar pra eu usar, e talvez depois eu ainda mande fazer uns ajustes pra continuar usando, mas não sei ainda, vamos ver. Outra coisa que algumas amigas, clientes, conhecidas, enfim, me emprestaram algumas coisas também, algumas roupas, vestidos, e tem me ajudado muito também a complementar aí o guarda-roupa, porque, gente, é muito gasto nessa fase, é muito gasto. E são coisas que depois a gente não vai usar muito, né? Então eu tô evitando, tô tentando, como eu falei pra vocês, fazer compras conscientes e comprar coisas que eu consigo usar depois. Então,
Agora eu vou aplicar uma máscara de cílios aqui, que vamos evoluir essa maquiagem, senão eu vou ficar falando aqui e o vídeo não vai ficar enorme. Coisas que a gente já contratou ou tá pensando de contratar, né? Eu já contratei fotógrafa para fazer o meu ensaio de gestante, a gravação do parto, porque eu quero ter registrado esse momento, para mim é muito importante. Eu acho que depois vai ser uma lembrança muito gostosa da gente ver. Em relação ao quartinho, a gente já comprou, né, o berço e a cômoda, mas como a gente pretende se mudar daqui desse apartamento, né, a gente só tá esperando resolver alguns trâmites aí, mas logo, se Deus quiser, a gente vai se mudar. Então, por isso que o quartinho dele ainda não tá pronto, mas a gente já comprou as coisas, vai deixar sem montar, né, até conseguir mudar. E eu quero contratar uma pessoa também para pintar uma parede do quartinho dele, fazer um mural, né, com o tema do quartinho dele e tal. E eu também tô fazendo o bordado, né, do porta-maternidade dele. Deixa eu mostrar como que tá ficando. E esse aqui até agora é o porta-maternidade dele. Eu mesma que tô fazendo os bordadinhos, olha que lindo que tá ficando. E depois a gente quer deixar o porta-maternidade na porta do quartinho dele também. E eu pretendo ainda fazer mais 3 desse, não desse mesmo desenho, mas de desenhos parecidos, né, com o mesmo tema, mas para colocar nas paredes do quartinho, para decorar, né? Mas eu ainda não sei se vai dar tempo de terminar. Como eu ainda tô trabalhando, pretendo trabalhar até o final de junho, não sei se vai dar tempo de terminar esses quadrinhos, né, bordados, mas enfim, eu quero muito fazer e vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai ficar lindo, vai combinar super. E esses desenhos dos bordados, eu tô fazendo tudo pelo ChatGPT, gente. O ChatGPT é muito incrível, né? E eu fiz tudo por lá. Eu não tenho esse dom ainda de criar desenhos, mas tá sendo muito gostoso essa fase de bordar, assim. O bordado, ele ajuda muito a gente se desestressar um pouco, né? De controlar a ansiedade, de pensar menos nas coisas. Então tem sido bem gostoso fazer. Bom, gente, agora então terminei o olho aqui. Na verdade, faltam alguns detalhes, mas assim, coisas que não vai dar pra fazer nesse vídeo. E vou aplicar a base, tá? A minha pele já tá preparada, né? Que a gente preparou no comecinho do vídeo. Vou usar essas duas cores da base da NARS. A Lighting Reflecting, eu acho que é isso. E vou colocar mais desse tom mais rosado, tá? Que combina mais com o meu subtom de pele. Mas vou colocar um pouquinho desse tom amarelado e mais claro pra dar o meu tom, tá? Opa! Aí eu vou misturar aqui na minha mão mesmo, que é o que eu faço no dia a dia, gente. Não fico com plaquinha e tal, gosto de coisas mais práticas. E aí no meu dia a dia eu faço exatamente isso, eu espalho a base assim com o dedo, ou venho direto com a esponjinha, mas ultimamente eu tenho gostado mais de fazer assim, que eu acho que a cobertura fica melhor. A minha pele tá ótima na gravidez, gente, graças a Deus, no comecinho. Eu tive um pouco de acne, mas agora ela tá linda, tá perfeita, assim, poros não muito dilatados, controlados, oleosidade não tem quase nada. Então, assim, tá o céu. O cabelo também tá maravilhoso, crescendo, bonito. Enfim, pra espalhar eu vou usar esse pincelzinho aqui, tá? Que ele é um pincel, na verdade, de pó ou de blush, mas nesse final de semana eu esqueci a minha esponjinha e eu precisei maquiar no carro. E eu tive que usar o pincel. E eu gostei do acabamento dele, sabe? Eu achei que ficou, assim, natural, mas não ficou também muito marcado de pincel. Enfim, gostei bastante de usar. Então vamos fazer isso. Depois precisar de um acabamento com a esponjinha.
Agora aqui pra encaixar mais nesses cantinhos, eu vou vir com a esponjinha. E aqui embaixo dos olhos também eu prefiro com a esponjinha. Bom, gente, e em relação à beleza, como eu falei pra vocês, a minha pele tá boa. Eu, assim, tô com um skincare bem reduzido, né? Porque na gravidez a gente não pode usar muitas coisas, assim, né? Muitos ácidos. Apesar que eu não tava usando já mesmo, mas o meu skincare tá bem básico, assim, basicamente sabonete, hidratante, protetor solar, que minha pele tá ótima, eu não tô precisando de muitas coisas além disso no momento. O meu cabelo, né, como eu falei pra vocês, meu cabelo, assim, antes da gravidez ele tava caindo bastante. E acredito que seja por conta de vitaminas também, que não deviam estar muito altas antes de engravidar. E como eu não fiz consulta antes da concepção, né? Então eu não sabia como estavam essas vitaminas. Mas eu tava com bastante queda e agora essa queda melhorou muito. E o meu cabelo tem, assim, ficado mais cheio. Em relação aos cuidados com o corpo, na barriga eu tenho passado bastante hidratante. Então, assim, não só na barriga, mas no corpo todo. Tipo, aqui nessa parte de trás, né? Nos culotes, quadril, coxas, bumbum, seios, braços. Porque eu não tenho essa tendência de ter estria, mas eu tenho muito medo de ter, de acabar aparecendo na gravidez, né? Porque a pele estica muito. E eu tô sentindo esticar bastante agora, nesse último trimestre que tá começando. Então eu tô usando, assim, agora no momento eu tô usando creme específico pra gestante, que é o Ciara. E eu misturo um pouquinho de óleo também de amêndoas. O óleo de amêndoas eu tô usando desde o começo, porque algumas amigas falaram que é muito bom, assim, pra prevenir as estrias na gravidez, para dar mais elasticidade na pele e tal, segurar mais a hidratação. Então eu já usei um frasco de óleo. Eu uso óleo assim, que de farmácia mesmo, não é nada assim muito especial, muito caro. Mas eu já tô no segundo frasquinho de óleo e acho que ele vai durar até o final da gravidez. Mas no comecinho da gestação eu tava usando cremes mais baratos, assim, Boticário, Natura, porque não tava esticando tanto a pele, então eu achei que não precisava. Então até agora não deu nenhuma estria, graças a Deus, e espero que não dê até o final. Bom, gente, passei um corretivo aqui, camuflagem, agora eu vou vir com o contorno, tá? Vou usar essa paleta aqui da MAC. Eu sempre gosto de misturar essas duas cores. E vou aplicar aqui em mim o contorno. Não posso fazer contorno na testa, enfim, muito contorno. Porque a minha testa já é pequenininha, eu gosto mais de afinar um pouquinho o rosto aqui, né? E subir um pouquinho aqui nas têmporas com o contorno. Mas o contorno, ele é muito individual para cada pessoa, né? Inclusive a cor. Então, outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que eu contratei fisioterapeuta pélvica. Então, a minha intenção é fazer o parto normal, né? Não sei se vai dar, mas tô fazendo a fisioterapia pélvica, tá dando tudo certo, né? Com o tempo a gente vai intensificar mais as idas, né? Por enquanto eu tô fazendo a cada 15 dias, mas depois de 32 semanas eu vou começar a ir toda semana. E agora no último trimestre a gente tá focando mais nos exercícios de parto mesmo. Treinando bastante cócoras, tô fazendo exercícios em casa também, que a gente faz lá na sessão, né? Mas eu tenho que fazer em casa também. Então eu tô tentando fazer pelo menos 3 vezes na semana, tá dando certo. Tem bastante exercício de respiração também, treinamento do assoalho pélvico, né, contração, relaxamento, e mais pra frente a gente vai fazer alguns treinamentos também lá, pelo que a Gabi, a minha fisioterapeuta, falou.
pra ir treinando já pra saber fazer a força, né, na hora do trabalho de parto. Ó, de blush cremoso eu usei esse aqui da MAC, na cor Totally Sunset, não sei pronunciar direito, mas os nomes da MAC eles são sempre muito difíceis. E passei aqui nas maçãzinhas do rosto, pincelzinho A29 da Magrilan. E ele é a cor que eu amo, assim, gente, uma cor bem rosadinha, assim, fria, ó. Eu adoro. E ele tem um brilhinho também. Por cima dele eu vou passar este blush iluminador aqui da Dior, que eu adoro esse efeito de pele mais iluminada. Vou usar esse pozinho aqui pra selar a minha pele. Ah, gente, outra coisa que eu tô fazendo bastante é caminhada. Agora com esse tempo mais friozinho, na verdade sempre, né? Eu não gosto de caminhar sozinha na rua. Então, ou o Henrique vai comigo, ou eu faço esteira aqui na academia do prédio. Então, agora, principalmente nesse friozinho, eu tenho ido bastante na academia ali do prédio. Geralmente eu faço uma meia horinha de esteira. E depois, quando dá, eu faço um pouquinho de musculação também. Mas assim, eu não tô me apegando muito na musculação não, pra falar a verdade, viu, gente? Eu tô focando mais nas caminhadas, no cardio, pra ver se ajuda a controlar mais o meu peso. E eu coloquei aqui no meu roteirinho um tópico de melhores momentos da gravidez. Assim, a minha gravidez tem sido muito tranquila, assim, no geral, gente. Como eu falei pra vocês, teve alguns perrenguinhos, sim. Mas, no geral, tem sido uma gravidez muito abençoada, graças a Deus. O Mateu, assim, a minha principal preocupação é o desenvolvimento dele, a saúde dele. E, graças a Deus, tá dando tudo certo. Mas, assim, de melhores momentos, eu acredito que foi quando a gente descobriu, né, a revelação para nossa família também foi, assim, um momento muito gostoso. Que mais? Dia das Mães também foi muito especial, meu primeiro Dia das Mães. Ganhei presentes do Henrique, foi muito gostoso. E... ai, gente, enfim, tem sido, assim, momentos muito, muito bons. Mas os momentos que tá eu e o Henrique ali também, só nós dois, e ele conversando com a barriga, é também muito bom. Eu adoro. E de piores momentos, eu acho que foi os sangramentos que eu tive. Eu tive 3 sangramentos, na verdade, durante essa gravidez. Uma bem no comecinho, eu acho que eu tava com 5 semanas, mas... foi bem pouquinho, coisa de um dia, assim. O segundo sangramento foi depois de um resfriado, uma gripe que eu tive em fevereiro. E parece que é sempre quando eu tomo algum remédio, assim, tipo remédio pra dor, sabe? Eu não sei o que acontece, eu fiquei com isso na minha cabeça. Então agora eu evito super tomar remédio, sabe? E o último foi em março, o último sangramento, e esse foi o mais significativo, assim. Eu fui pro hospital, enfim, mas tava tudo bem, o médico pediu ultrassom, tava tudo bem com o Mateu, e eu espero que não dê mais nenhum, mas os piores momentos foram esses, assim. E a gente sempre fica muito apreensiva na hora do morfológico. Eu não sei vocês, mas eu fico muito, assim, preocupada pra ouvir dos médicos se tá tudo bem, se as medidas estão tudo certinhas. E preocupação de mãe, né, gente? Já começa desde o útero. Mas eu acho que esses são os momentos mais delicados, assim, e que deram mais medo na gente. Nos lábios, eu gosto muito de passar o lápis da MAC, o Costa Rich, tá? Tanto nos olhos quanto nos lábios, pra contornar. Eu acho que pra mim, que tem os lábios menores, o lápis marrom, assim, mais escurinho, ele ajuda muito a dar esse volume, sabe? Daí eu gosto de dar uma esfumadinha assim com o dedo mesmo, só pra não ficar tão marcado.
O batom é o Modest da MAC, tá? Que tá sendo o meu preferido ultimamente. Vou passar com um pincelzinho aqui. E pra finalizar essa boca, vamos de Kiko Milano, cor 17, do Gloss. Pra dar um leve rosadinho e mais brilho. Nos olhos aqui, dentro da linha d'água, eu passei o lápis também, tá? Marrom. E a máscara de cílios. Enfim, tá pronta essa make. Acho que sobre o diário de gravidez eu já falei também muita coisa. Esse vídeo vai ficar enorme. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentando atualizar vocês aqui, se vocês quiserem mais um diário de gravidez também. Eu faço mais pra frente, tá bom? Mas é isso. O que vocês acharam dessa make? Olha essa pele que maravilhosa. Ai, eu amo esses produtos. E é isso. Um beijo e até o próximo diário.